Estamos de volta para a lição de número 2, Doutrinas Bíblicas, e vamos continuar falando nessa lição 2 de Deus e suas características morais e suas obras, envolvendo, claro, as obras da criação. Você já ficou perturbado, repleto de dúvidas e indagações, ao tomar conhecimento de alguma tragédia ocorrida na vida de um crente? Ao ver pessoas más obterem grande sucesso ou riqueza mediante a práticas desonestas como corrupção, roubo, engano, e se darem bem? E talvez você já perguntou: por que Deus permite tais coisas? Com frequência, muitas vezes ficamos perplexos ao ver a injustiça e então indagamos por que Deus deixa acontecer tais coisas. Quando compreendemos mais claramente as características morais de Deus e o modo como Ele atua nesse mundo, descobrimos que há um propósito em todas as coisas que acontecem. O alvo de Deus é nos preparar para o seu reino eterno e, para tanto, Ele age em nossa vida. Nessa lição especificamente, estudaremos as características morais de Deus, seu amor, sua santidade, e veremos aquele que nos criou mantém-se ativo em sua criação, provendo para a sua criação tudo quanto é necessário para conduzir o seu reino. Contudo, ele sim permite que tomemos as próprias decisões e que arquemos com a nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Abramos o nosso coração para Deus enquanto consideramos nessa parte de nós tudo o quanto Ele nos ama e como Ele governa a sua criação. No esboço da nossa lição, nós vamos falar de alguns mais atributos de Deus, como a santidade de Deus, o amor de Deus. Também falaremos da obra da criação divina, da obra do governo soberano de Deus sobre essa criação e da obra da providência divina. Vamos então para o texto 1, a santidade de Deus. Na primeira lição, estudamos as características da natureza de Deus e falamos de seus atributos naturais e alguns deles incomunicáveis, tais como onipresença, onisciência, onipotência ou sabedoria, coisas que pertencem somente a Deus. E Deus não é obrigado a partilhar conosco. Agora vamos considerar algumas características morais de Deus, chamadas de atributos comunicáveis. Por que atributos comunicáveis? Porque Deus partilhou conosco ao nos criar. Em primeiro lugar, vamos examinar a sua santidade. A santidade divina face à pecaminosidade humana. Através de que característica você gostaria de ser conhecido em sua vizinhança? Alguns são conhecidos como mão fechada. Outros são conhecidos como mexeriqueiros por falar mal da vida alheia. Outros são conhecidos como uma pessoa boa, honesta. Outros podem ser conhecidos como pessoas amáveis. Deus interessa em ser conhecido entre as nações por suas características específicas. Ele queria ser chamado de o Santo, de acordo com Ezequiel, capítulo 39, verso 7. Já aprendemos que é impossível incorrer em algum equívoco intelectual, porquanto
Ele sabe todas as coisas. Por causa da sua santidade, também é impossível que o próprio Deus caia em algum erro moral. A santidade de Deus é a característica que exprime a perfeição de tudo quanto ele é. A santidade é a base também de todas as suas ações. Assim sendo, tudo quanto Deus faz é direto e bom. Outro caráter é a sua bondade. A palavra santidade contém a ideia de separação. O perfeito ser divino está separado de todas as pessoas malignas e de todo o mal, estando exaltado acima de tudo isso. No entanto, embora Deus seja perfeitamente santo e totalmente separado de suas criaturas por causa de sua santidade, ele mesmo assim ainda mantém um relacionamento com o seu povo. E assim, está sempre bem perto dele, de todos nós. Mas adiante, vamos entender como é que isso é possível. Podemos observar a santidade de Deus em cada uma de suas atitudes e ações. A santidade de Deus também inclui o amor por aquilo que é bom e o ódio por aquilo que é mal. Portanto, o Senhor deleita-se na proibida e na bondade, e separa o mal e condena o mal e absolve o bem. O fato de Deus separar das pessoas é algo necessário por causa da própria pecaminosidade humana. Essa verdade é salientada muitas vezes no Antigo Testamento. Deus disse para Moisés: levantar uma cerca em redor do Monte Sinai. Ele queria que a nação de Israel percebesse que os homens, por causa dos seus pecados, estão separados do Deus Santo. A separação entre Deus e os pecadores também pode ser vista no próprio simbolismo da tenda ou do tabernáculo, que Deus disse para Moisés levantar no deserto. Havia no tabernáculo um aposento muito especial, que era fechado com cortinas, e era chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 26, verso 33. Somente uma pessoa teria a permissão de entrar nesse aposento do tabernáculo. Seria o sumo sacerdote, e só poderia entrar depois de santificado. E ele só podia também entrar uma vez por ano, a fim de borrifar sangue sobre o propiciatório. Você pode ler isso em Levítico capítulo 16, o dia da expiação. Yom Kippur em hebraico. Com esse ato, o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo na presença do Deus Santo. Dessa maneira, o povo podia ver o quanto Deus odiava ou abominava os seus pecados. Há muitas referências no Antigo Testamento que salientam a santidade divina. Podemos ver isso em Isaías 59, 2. E eu vou ler esse texto para nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo de número 2. Ouve bem o que o profeta falou. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Abacuque 1,13 ensina que o pecado separa Deus das pessoas pecaminosas, como também separa essas pessoas de Deus. A passagem de Jó, capítulo 40, versos 3 a 5, Isaías 6, 5 a 7, mostra que uma corrente compreensão da santidade de Deus
vamos perceber quão horrenda coisa é o pecado diante de Deus. O fato de percebermos a ilimitada santidade de Deus cria em nós a tristeza por causa do pecado. A confissão de pecado e a humildade, foi essa a razão que o profeta Isaías contemplou a santidade de Deus, e ao contemplar, Isaías disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus é o tema também de muitas passagens do Novo Testamento. Novo Testamento, em 1 Pedro, vamos ler que Deus é santo e exige também de nós santidade. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, o Novo Testamento clama a presença do Deus Santo. Vemos através da santidade de Deus a retidão, a justiça de Deus como resultado da sua santidade. Não podemos falar sobre a santidade de Deus sem mencionarmos sua retidão, sua justiça. Muitos estudiosos da Bíblia consideram a santidade como uma das qualidades de um atributo distinto, e a retidão e a justiça como um resultado direto desse atributo santidade de Deus. Muitos acham que justiça e retidão são aspectos resultantes da santidade. Em primeiro lugar, a santidade expressa de Deus é mediante a sua própria retidão. Deus estabeleceu nesse mundo um governo moral, e isso significa que ele, Deus, decretou leis justas, leis iguais, certas, sobre as quais as pessoas devem viver. Em segundo lugar, a santidade de Deus se expressa mediante a sua justiça. Deus administra suas leis com equidade. Ele recompensa aqueles que lhe obedecem e castiga aqueles que lhe desobedecem. Eis porque conhecer e entender o princípio bíblico referente à disciplina. De acordo com a palavra de Deus, aquele que não disciplina de maneira coerente seus filhos contribui para a morte deles. Provérbios 19:8. E Hebreus 12:6 diz que Deus repreende aqueles quem ama. Apocalipse 3:19 diz que Jesus repreende e castiga aqueles a quem ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende. Vamos ler Hebreus 12, verso 5 em diante. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivermos nosso Pai segundo a carne, pois nos corrige e nós os referenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo,
senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, e nós exercitados por ela. Portanto, a retidão divina é demonstrada por seu amor à santidade com seu povo. Deus não somente é santo, mas requer que o seu povo seja santo. Sua justiça é demonstrada pelo fato de ele julgar o pecado, visto que Deus não pode tolerar o pecado. Por isso mesmo, deve punir aqueles que pecam. A santidade é uma qualidade da vida cristã, que envolve mais do que não fazer o que é errado. Ela expressa de forma as ações corretas que fazemos em resposta ao amor que nos leva ao próximo. Isso nos produz interesse pelas pessoas que nos cercam. Por exemplo, podemos mostrar nossa obediência a Deus enquanto ministramos as necessidades de outrem. Não precisamos transigir os princípios cristãos a fim de servir outras pessoas. A parábola que Jesus nos contou em Lucas 10, 29 a 37, ilustra o cristão, o padrão de perfeição com a qual deveríamos nos identificar. A atitude do samaritano nessa parábola é o tipo de atividade que exprime o nosso ideal de maneira prática. Hebreus 12, 14, a Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Note que antes de ser santo é preciso seguir a paz. Será impossível uma pessoa ser santa tendo raiz de amargura, tendo brigas, contendas com todos. Então é preciso a paz, em primeiro lugar, com todos, e a santificação. Uma pessoa pode obedecer esse mandamento e, ao mesmo tempo, envolver-se na vida da comunidade. Jesus ensinou, em Mateus 5, 13 a 16, que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Na ideia de luz, contém-se a ideia de santidade. Dessa maneira, um crente deve viver como luz e deve praticar boas obras para que o Pai seja glorificado. Não obstante, o crente deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance, a fim de servir seus familiares e vizinhos, mostrando-se um amor interessado pela vida deles. Assinale com X a alternativa correta. A retidão e a justiça são, a letra A diz, resultado direto da sua santidade. Letra A. Lendo Romanos 5:12 e Efésios 2, na primeira você pode pôr aspecto de sua santidade, todas estão corretas, todas, expressão da sua santidade, todas, na 2:1. Lendo Romanos 5, 1 e 2, Efésios 2, 13 a 18, 1 Pedro 2, 19, 2, 18, 19, compreendemos que só podemos nos aproximar de Deus, todas estão corretas. Um sacerdócio santificado, nossos esforços buscando santidade e a expiação provida por Jesus, todas são corretas. 2:3, na parábola de Jesus contada em Lucas 10, 29 a 37, o personagem que expressa suas ações, o ideal da santidade cristã é, letra B, o samaritano que, tendo compaixão, cuidou do ferido. Marque C para certo e para errado. A santidade é uma característica de Deus que exprime a perfeição de tudo quanto Ele é. A expressão está certa. 2:5, por causa de sua santidade infinita, Deus não pode manter uma relação íntima com o seu povo. Está errado, porque Deus, mesmo sendo santo, procura relação com o seu povo. 2:6, embora Deus seja perfeitamente santo e separado
de suas criaturas, ele mantém o relacionamento com o seu povo, que o teme e o obedece, certo? 2:7, a retidão de Deus é mostrada por seu amor à santidade em seu povo. Deus não somente é santo, como requer que seu povo também o seja. Certo, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. 2:8, a justiça de Deus é demonstrada em seu julgamento do pecado, o qual ele não pode tolerar e por isso deve punir os que pecam. Certo? A santidade da vida cristã envolve mais do que não fazer o que é errado. Ela expressa também por ações corretas. Fazemos aquilo que o amor de Deus nos leva a fazer pelo próximo. Certo? E 2:10, a fim de conservar-se santo, o cristão não deve envolver-se na vida da comunidade, nem mesmo para ajudar os necessitados. Errado. Vamos agora ao texto 2, outro atributo de Deus maravilhoso, o amor de Deus. Suponhamos que um rapaz dissesse a uma moça que a ama, porém, depois de casado, tudo quanto ele faz é queixar-se dela. Também não demonstrasse interesse por aquilo que é importante para ela, e nem fizesse qualquer esforço para se mostrar gentil com ela. Você pensaria que esse moço realmente a ama? Deus não é assim para conosco. Deus ama profundamente a você e a mim. Ele demonstra não somente por meio de palavras, de promessas, mas por meio daquilo que ele faz por nós todos os dias. Nada existe que possamos fazer para merecer o amor de Deus. Coisa alguma podemos dizer ou fazer que obrigue Deus a nos amar. Ele nos ama porque ele é amor. Deus é amor, faz parte da sua natureza amar. Ele ama o mundo, ele ama as pessoas, ele ama a cada um. Deus mostra de maneira prática o quanto ele nos ama. Algumas pessoas alistam a bondade, a misericórdia, a paciência, a fidelidade como atributos divinos. Mas se nós considerarmos tudo isso, todas essas qualidades, bondade, misericórdia, paciência, fidelidade, graça, tudo isso são aspectos do seu amor. Provavelmente você será capaz de pensar em outros aspectos do amor de Deus, aos quais pode ser acrescentada essa lista, como provisão, cuidado de Deus. Esses atributos mostram quão importantes nós somos para Deus. Ele faz nos lembrar do quão interessado ele está em nós. O amor de Deus é um amor misericordioso. Nas páginas do Antigo Testamento, com frequência, Deus é descrito como grande, poderoso, Senhor dos exércitos, mas ver ele como um amor e profundamente emocionado. Um dos mais admiráveis exemplos do seu amor mostra como um Deus irado, destruidor, prestes a punir uma cidade ímpia, reluta, recua. Não destrói a cidade conforme o seu desejo, apesar de a cidade merecer, mas as muralhas já tinham cedido. No entanto, seu amor por aquela gente o declarou. Ezequiel 22:30. Eu busquei entre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Apesar de ele não achar ninguém, ele mesmo assim não destruiu os homens. Se alguma pessoa tivesse justa ali para rogar pela misericórdia do Senhor, o Senhor teria poupado a cidade. Mas mesmo a cidade destruída, poupou os homens, levando para o cativeiro. Davi, Isaías, Jeremias, todos apresentam Deus como um pai,
que se interessa, um pai bom, um pai que ama seus filhos e tem interesse neles. Deus diz que se compadece seus filhos. Ele lembra que nós somos apenas pó, incapaz de nos defender. Salmo 103, versos 13 e 14. Isaías o via como um pai redentor. Isaías 63, 16. Isaías 64, 18. Jeremias via como um pai que, após castigar os filhos, haveria de reconduzi-los à terra. Jeremias 31, 7 a 9. A suprema demonstração do amor de Deus encontra-se no Novo Testamento, em Jesus morrendo por nós. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e nos ama profundamente. A prova do seu amor está no Calvário. Ezequiel, capítulo 18, revela também o grande amor de Deus para o seu povo, que após juízos o chama para um serviço e obediência. Ezequiel 18, 31 a 32, lemos: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por essa razão morrereis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O amor de Deus nos chama ao arrependimento. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Nada existe que possamos fazer para merecer o amor de Deus, certo? Há certas coisas que podemos fazer para obrigar Deus a amar-nos. Errado. 2,13. Embora tratados como atributos divinos, distintos, a bondade, a misericórdia, a paciência, a fidelidade de Deus pode ser considerados como aspectos do seu amor. Certo? Ezequiel 22, 1 a 30, vemos uma impactante demonstração do amor de Deus, irado, e pressa a punir a cidade ímpia, porém relutando em destruí-la. Certo? O exemplo supremo do amor de Deus foi mostrado quando ele enviou seu Filho, Jesus, a esse mundo a fim de pagar a pena imposta aos nossos pecados. Certo? Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 2,16. Davi mostra Deus como Pai que se compadece de seus filhos. Aqui, letra B, ao Salmo 103, versos 13 e 14. Isaías retrata Deus como Pai Redentor. Aqui a letra D, Isaías 63, 16 e 64, 8. Jeremias via Deus como um pai que, após ter castigado os filhos, desobediente, havia de reconduzi-los à terra. Letra A, Jeremias 31, 7 a 9. E a passagem revela o grande amor de Deus para o seu povo. Letra C, Ezequiel 18, 1 a 32. Vamos ao texto 3, a obra da criação de Deus. Vamos agora considerar as obras de Deus, que abrangem os seus atos criativos, o seu governo soberano do universo e a sua providência, como Deus provê a sua criação. Nesse texto, veremos que a Bíblia ensina sobre a criação. Comecemos com os atos criativos de Deus. É comum as pessoas destacarem na história não por causa daquela que elas são, mas pelo que fizeram. Por exemplo, Madame Marie Curie não se tornou famosa por ser membro de uma família real, mas porque era médica, química e descobriu o rádio e o polônio. Em contraste ao ser supremo do universo, é importante para nós por causa daquilo que ele é.
ao mesmo tempo que Deus faz as suas obras, reveste de grande importância para nós. A primeira obra de Deus foi a criação do universo. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis descreve a criação. Mediante o seu poder criador, Deus trouxe à existência o universo inteiro, visível e também o invisível. Inclui no sistema visível, material, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, cometas, os asteroides, meteoros e tudo mais. E também todas as ordens de seres espirituais, executando unicamente Ele mesmo na criação, conforme a criação declara. Os atos criativos de Deus vai nos revestir de uma importante significância. Primeiro, sabendo que Deus é o Criador e que Ele existe antes de tudo. Segundo, que Ele é o Senhor de toda a criação, por isso tem o direito de exigir que suas criaturas lhe obedeçam. Terceiro, na criação vemos uma revelação geral do Criador, que expõe sua sabedoria, seu poder, sua grandeza, seu interesse por suas criaturas. Quarto, o ensino bíblico sobre a criação é básico para a nossa fé, pois jamais poderíamos nos entregar aos cuidados de alguém, visto a nossa eterna salvação, que não fosse o Criador revelado nas Escrituras. Então não precisamos ficar indagando por que motivo Deus criou todas as coisas. A Bíblia declara que Ele criou para a sua glória e para a revelação do seu amor. Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Isaías 43:7, a todos que são chamados pelo seu nome, e os que criei para minha glória os formei, também os fiz. As pessoas gastam a vida inteira procurando a felicidade, porém a verdadeira felicidade nos é outorgada quando respondemos o amor de Deus e o glorificamos. Fomos criados para o louvor da sua glória. Esta é a verdadeira chave da nossa felicidade. Um amigo, certa ocasião, queixou-se de que sentia infeliz, porque nunca fizera algo de grande em favor de Deus. Então, perguntei-lhe, o seu alvo mais alto é glorificar a Deus naquilo que você faz? Você está disposto a permitir que qualquer coisa possa atingir esse alvo? Então, ele percebeu que a sua ambição de fazer algo grande tinha sido sempre o alvo mais importante de sua vida. Ele estava apenas enganando a si mesmo, pensando que queria fazer grandes coisas para Deus. Jesus disse, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Fomos criados para amar a Deus e glorificá-lo em nossas vidas. Em certas sociedades, o universo é visto como algo eterno, cuja história passa por um interminável ciclo de criação, destruição e recriação. O único alvo das pessoas da sociedade é desaparecer da existência, pois elas vivem tomadas pelo desespero. O conceito bíblico, o universo tem o começo, a criação de todas as coisas, um propósito, a salvação dos homens por meio de Jesus e uma promessa de vida eterna diante do reino de Deus. Esses pontos de vista podem ser visto e ilustrado no diagrama a seguir. Criação, tempo, cruz, que aponta para a redenção, nosso alvo, o reino de Deus. Os atos criativos de Deus não se limitam àquilo que Ele faz na semana da criação, mas passagens como 1 João 3, verso 3, 2 Coríntios 5, 17, Gálatas 6,15, Salmo 51, 10, mostra que Deus continua fazendo coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que através do arrependimento, as pessoas são renovadas, são como se tornam regeneradas. E desses atos criativos, Deus continua criando. Deus continua mudando, transformando e fazendo coisas novas a cada manhã.
Exercício: marque-se para certo e para errado. Mediante seu poder criador, Deus trouxe à existência o universo inteiro, visível e invisível. Isso inclui sistemas do universo, todas as ordens de seres, incluindo seres espirituais, executado unicamente a Ele mesmo. A expressão está certa. 2:20 certo. 2:21. O Senhor de toda a criação tem o direito de exigir de suas criaturas sejam-lhe obedientes, prestando adoração e serviço. Certo. 2:21 certo. Conforme Romanos 1:18-20, na criação temos uma revelação geral do Criador, que expõe sua sabedoria, seu poder, seu interesse por suas criaturas. Certo também. 2:23, a revelação de Deus por meio de seus atos criativos não exige qualquer reação por parte de suas criaturas. Errado. Exige que nós o adoremos e glorifiquemos. 2:24, o ensino bíblico sobre a criação é básico para a nossa fé, pois jamais nos poderia entregar os cuidados de alguém com vista à nossa eterna salvação, cujo poder fosse menor do que o do Criador revelado nas Escrituras. Certo. Certo, 2:24, certo. Sendo amoroso, Deus é conseguinte, um ser relacional e deseja relacionar com a sua criação, certo? Os atos criativos de Deus limitam-se aos acontecimentos registrados no capítulo 2 do livro de Gênesis. Errado. Os atos criativos de Deus continuam hoje. Os atos criativos de Deus incluem a criação espiritual que tem lugar quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, certo? Fazendo da pessoa uma nova criatura. Vamos ao texto 4, a obra do governo soberano de Deus. O Supremo Criador do Universo governa também sua criação soberanamente sobre tudo que ele criou. O que isso quer realmente dizer? É que a palavra supremo significa o mais elevado em posição de autoridade, o mais elevado em grau de qualidade. Deus é superior a todos, a todas as maneiras, e tudo quanto existe fora dele. A palavra soberano significa que ele está livre de qualquer controle ou de qualquer poder externo e de ter a capacidade de fazer o que bem quiser. A Escritura nos ensina a sabedoria de Deus como nosso Criador, como faz aquilo que lhe parece melhor, Salmo 115, 3, Daniel 4:35, e como que há um propósito em tudo quanto faz, Romanos 8:28, Isaías 48, verso 11. Um dia desses, ao ler o jornal, soube de um brutal assassinato de uma linda menina de apenas 5 anos de idade. Como isso pode acontecer? Deus é realmente bom? É realmente soberano e tem ao seu dispor todo o poder de fazer o que bem quiser? Por quê? Ele, Deus, tão bom, permite que aconteça coisas assim? Encontramos algumas respostas para essas indagações ao considerar os vários aspectos do governo soberano de Deus sobre o universo. A soberania de Deus envolve a preservação, a manutenção do universo, bem como sua providência, que nós vamos estudar. Vamos falar primeiro da preservação e manutenção. Nenhum arquiteto, por mais brilhante que seja, foi capaz de planejar uma casa que nunca precisasse de reparos. Nenhum jardineiro que planta cuidadosamente as sementes e as belas flores não pode fazer isso sem que precise cuidar das plantas, regando, podando, tirando as ervas daninhas. A Bíblia ensina que o universo é preservado e mantido por Deus. Deus age continuamente no universo, cuidando dele. As Escrituras mostram que Deus, depois de sua criação e de suas atividades, e descansou, mas Deus prossegue, na verdade, em todas as suas atividades, cuidando de todos, Salmo 104, cuidando das pessoas e animais, Salmo 36:6, bem como a proteção de todos os santos e justos, Provérbios 2:8.
lançou os fundamentos da terra, ele não vacilará em tempo algum. Tudo que faz sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos montenses mantam a sua sede, junto dela as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmeras, a terra fartar-se-á do fruto das suas obras. Você pode ler isso no Salmo 104, do verso 5 ao 32. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. O apóstolo Paulo diz em Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E outras passagens da Bíblia, como Deuteronômio 1, 30, 31, Salmo 31, 20, Salmo 34, 15, 17, 19, Isaías 43 e 2. Tudo isso mostra a preservação divina. É necessário que tudo depende de Deus, de modo absoluto. Nenhuma criatura pode existir por si mesmo. Tudo vem por causa da vontade do Criador. Tudo é controlado por esse Criador. No mundo físico, Deus atua de diversas formas na sua criação. No mundo intelectual, Deus também atua na capacidade da mente. Ele nos deu capacidade de pensar, sentir, tomar decisão. Deus opera quando trata conosco na preservação do mundo. Deus não altera aquilo que estabeleceu. Ele simplesmente mantém aquilo que criou. Vamos aos exercícios. O fato de Deus manter sua criação significa todas aqui estão corretas. Todas estão corretas. Ele está ativamente, mediante sua vontade, todas as coisas existem. Ele otorgou a cada posição de sua criação. Todas estão corretas. A preservação do universo mediante o contínuo exercício da vontade de Deus indica todas estão corretas. Que ele atua no mundo físico, ele opera no mundo intelectual e ele simplesmente mantém tudo aquilo que criou. Vamos ao texto 5, a obra da providência divina. A obra da providência divina é outro aspecto do governo soberano de Deus. A providência inclui a ideia de preservação, porém envolve muito mais do que isso. Quer dizer que Deus tem a capacidade de ver todas as coisas em antecedência, prever, planejar antes que elas aconteçam. A capacidade de Deus em cumprir seu propósito final da criação é estabelecido o seu reino no governo de Jesus. Ele finalmente fala de suas atividades. Vamos ver algumas delas. Primeiro, Deus está pessoalmente envolvido no mundo que ele criou. Segundo, Deus faz com que tudo existe na natureza mover conforme ele intencionou. Terceiro, Deus capacita e impulsiona as pessoas a agirem como agentes morais responsáveis. Quarto, se alguém preferir aceitar a salvação que Deus oferece, então ele prevê para tal pessoa a vida eterna e o esplendor da sua majestade. Propósito da providência divina. Primeiro, o governo de Deus é caracterizado por seu interesse por nós, e muitas passagens revelam isso. Segundo, o governo de Deus é caracterizado por seu interesse pelo desenvolvimento mental e moral do seu povo. Deus trata o seu povo na história, e Deus educa, sem que eles percebam que Deus requer parte deles, que o modo de Deus agir é santo, que o pecado é ofensivo para ele, e que Deus oferece o perdão dos nossos pecados. O governo de Deus tem como algo primário a sua glória. Todas as perfeições visam o seu governo, sua providência, para exemplificar o seu amor que é revelado pela sua criação. A sua verdade também é revelada nas leis da natureza, quanto à sua fidelidade. Vejamos agora alguns elementos da providência divina. Preservação. Deus preserva a sua criação. Concordância, o vocábulo concordância significa acordo, cooperação, consentimento. Ele dá a ideia que toda atividade da matéria ou da mente pode ter lugar
sem o consentimento de Deus, o que o seu poder coopera com os poderes. O apóstolo Paulo também nos dá a entender que sem a concordância de Deus, nenhuma força ou pessoa poderia continuar a agir ou mesmo existir. Visto que Deus é a base da existência do homem, conforme Atos 17, 28, nele existimos, não podemos dizer que o papel é de igual importância ao papel de Deus. O profundo mistério, Deus outorgou poderes naturais que para o bem ou para o mal. Deus não é o causador do mal dos homens, mas Deus permite que esse mal aconteça. E Deus age, como foi no caso de José, que foi entregue à prisão, mas Deus agiu e o tornou governador. Paulo nos assevera que todas as coisas ele faz segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, 21. E que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Portanto, o governo divino se refere também à sua criação, às suas criaturas, onde ele mesmo estabeleceu. Ele governa leis e propriedades da mente, bem como as operações do espírito. Algumas vezes, Deus nada faz para impedir o homem de fazer aquilo que ele resolve, mas Deus também vai ensiná-lo. Outras vezes, Deus impede o homem de fazer o errado, como Gênesis 26, Oséias 2,6. Noutras vezes, Deus dá direção divina e redireciona o coração dos homens para que eles não pequem e cometam erro. Finalmente, Deus também determina os limites do pecado e da iniquidade e impõe limite às atividades satânicas. Os efeitos da providência divina. A providência divina vem e ela traz alguns efeitos, como a prosperidade dos ímpios, mostra que é apenas temporário. Deus haverá de julgar toda a iniquidade. Portanto, qual a razão que Deus não põe um ponto final à violência? Porque Deus permite isso. Deus espera ver o ato final. Deus leva o homem ao arrependimento. O propósito de Deus é eliminar o egoísmo, o desespero, a rebeldia, a corrupção. E os que amam vão encontrar em Deus o fim dessas coisas. Então, Deus permite certas dificuldades, e as dificuldades podem ser permitidas com Deus, visando o desenvolvimento espiritual do crente. Essas dificuldades também representam provações pelas quais o crente é aprovado. As aflições glorificam a Deus, e se nós reagirmos de maneira certa. As dificuldades fazem parte do auto-chamamento da igreja, que foi chamada também para sofrer por Cristo. Em tudo isso, vemos a ação de Deus, o amor de Deus que jamais se altera. Nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro, e nós devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos as situações. Vamos para os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Embora inclua a ideia de preservação, a providência divina envolve muito mais do que isso. Todas estão corretas. São aspectos da providência divina. Aqui os aspectos são preservação, concordância e governo. Todas, a B é a certa. B é a certa. A razão de o crente sofrer aflições sob o governo amoroso de Deus e as dificuldades, vamos lá, são permitidas por Deus, têm um alvo de nos preparar e glorificam a Deus. Todas estão corretas. Marque-se para certo e para errado diante da providência divina. Se alguém prefere aceitar a salvação que Deus oferece, ele prevê para tal pessoa a vida eterna, certo? Toda a providência divina conduz o seu povo na direção da maturidade, certo? Nenhuma atividade da matéria ou da mente pode ter lugar sem o conhecimento de Deus, certo? Deus outorgou ao homem poderes naturais que podem ser usados para o bem e para o mal, certo? Deus concorre com os atos dos homens conferindo seus poderes naturais, mas a má direção desse poder vem da parte dos homens, certo? Nosso relacionamento com Deus, nosso Senhor, é baseado em seu amor.
em nossa escolha de entregar o controle de nossas vidas, certo? Deus governa as pessoas através de leis, propriedades da mente, mediante operações espírito, certo? A prosperidade dos ímpios é apenas temporária, eventualmente Deus julgará a iniquidade, certo? Então todas aqui estão certas. Revisão da lição. A retidão e justiça são todas, estão certas, 2,41. O fato de Deus manter sua criação significa todas estão corretas, 2,43, também todas estão corretas. Marque-se para certo ou errado, por causa de sua santidade, exprime a perfeição, tudo quanto Deus é, não pode manter uma relação. Errado. A retidão de Deus é demonstrar o seu amor e santidade do seu povo, certo. Deus não somente santo, mas requer santidade, certo, 2,45. A justiça de Deus é demonstrar o seu julgamento do pecado, que ele não pode tolerar, por isso deve punir os que pecam, certo. O exemplo supremo do amor de Deus foi mostrado quando ele enviou seu Filho, certo. Mediante o seu poder criador, Deus trouxe à existência o universo inteiro, certo. O ensino bíblico sobre a criação é básico para a nossa fé, pois jamais poderíamos entregar os cuidados da nossa vida, certo. Sendo amoroso, Deus é consequentemente ser relacional, revela-se toda a sua criação com as suas criaturas morais, some, certo. 2,51. Os atos criativos de Deus limita aos acontecimentos registrados, errado. Deus continua criando novas criaturas. 2,51, errado. Os atos criativos de Deus incluem a criação espiritual, certo. Dentro da providência divina, se alguém preferir aceitar a salvação que Deus oferece, ele prevê para tal pessoa a vida eterna, certo. 2,54, Deus outorgou ao homem poderes naturais que podem ser usados para o bem e o mal, certo. Ele não é causador do mal. 2,55, Deus concorre com os atos dos homens, conferindo seus poderes, mas a direção dos poderes vem da parte dos homens, certo. Nosso relacionamento com Deus, como nosso Senhor, e baseado no seu amor por Ele, certo. Deus governa, 2,57, agora Deus governa as pessoas através de leis, propriedades da mente, mediante operações do Espírito Santo, certo. E 2,58, para terminar, a prosperidade dos ímpios é apenas temporária, eventualmente Deus há de julgá-los a sua iniquidade, certo? Muito bem, com isso, nós concluímos a lição 2. Agora, o aluno deve ir no WhatsApp do aluno, onde ali eu estarei colocando o link da prova da lição 1 e 2, para que você faça o link dessa prova. Então, vamos a uma pequena revisão da prova, teste 1, que engloba a lição 1 e 2. São 16 questões. Vamos lá. A primeira e a segunda e em diante, terceira, é para colocar C para certo e para errado. Embora Deus não tenha um corpo físico, certamente tem inteligência, também capacidade de decidir, pensar e raciocinar. Aqui está certo. Letra A, ele é um Deus pessoal, certo? Segundo, Deus pensa e toma decisões, se caracteriza o ser pessoal. Logo, Deus não é um ser pessoal. Isso daqui está errado. Né? Diz que é pessoal e depois diz que não é pessoal. A 2 está errado. 3, o modelo original da personalidade encontra-se em Deus e não no homem. Certo, a personalidade está em Deus e não no homem, certo? Deus é um ser singular, cuja substância é distinta tudo quanto existe no mundo. A quarta também está certa. Então, olha só, a 1 certo, a 2 errado, a 3 certo, a 4 certo. Vamos a 5. Deus é capaz de revelar, por intermédio de alguma manifestação física, como aconteceu no Espírito Santo, pairou sobre Jesus, como pomba ao ser batizado, certo? Sexta, é muito difícil compreender a existência divina. Escritores sagrados escrevem aplicando algumas suas características, temos compreensão desconhecido através do conhecido, que é denominado linguagem figurada. Certo. Sexta certa. Quinta certa, sexta certa. Vamos à sétima. A Bíblia ensina a singularidade de Deus,
Só pode existir um Deus, certo? Oitava, Deus é Espírito Eterno, criou os céus e a terra, porquanto nenhuma outra pode ser ajustada dentro dessa categoria. Deus é o único Deus, certo? Nona, Deus não somente é santo, como requer o seu povo, também o seja. Sua justiça é demonstrada pelo fato de ele não julgar o pecado. O que está errado é dizer que ele não julga o pecado. Deus é santo e exige sim santidade, mas está errado dizer que Deus não julga o pecado. Então a 9 está errada. 10ª, coisas algumas que posso dizer ou fazer é capaz de obrigar Deus a nos amar, mas amar simplesmente faz parte da sua natureza, certo? 11ª, jamais poderia entregar os cuidados de alguém com vista à nossa eterna salvação, cujo poder fosse menor do que o Criador revelado nas Escrituras, certo? 12ª, o Supremo Criador do Universo governa soberanamente sobre tudo que ele criou. Deus é superior a tudo que existe fora dele, certo? 13ª, nenhuma criatura tem capacidade de continuar a existir por si mesmo. Tudo só existe, continua por causa da vontade do Criador, certo? 14ª, Deus outorgou ao homem poderes naturais que pode ser usado para o bem ou mal. Ao ser usado de maneira mal, o homem torna-se o único responsável. Deus não é causador dos maus atos dos homens, certo? 15º, Deus faz certas coisas, resposta direta às nossas orações, mas também realiza outros fatos, sem ninguém precisar orar a respeito, certo? 15ª, certa. 16ª, algumas vezes parece que Deus faz o contrário daquilo pelo que estamos orando. Em sua soberania, Ele está visando o nosso maior bem, certo? Olha, certo e errado, a maioria é certa. A única que está errada é a 2, as outras estão certas. Depois, a número 9 está errado, as outras estão certas. E o restante está tudo certo. Só 2 e 9 é errado, o restante tudo certo. Espero que você tenha aprendido muito sobre Deus, sobre a soberania de Deus, o governo de Deus, a criação de Deus, a eternidade de Deus, o Deus uno e triuno, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus que é o ser espiritual e tantas e outras coisas que poderíamos falar de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você. Deixa eu orar. Pai querido, graças te damos pelo teu grande e infinito amor. Amor eterno, amor maravilhoso. Te agradecemos por essa lição, por poder aprender um pouquinho mais de ti. Abre nossa mente, nosso entendimento, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, quando voltamos para a lição 3 e 4. Se você é aluno, estude a lição 3 e 4. Se você não é aluno e quer se matricular no nosso núcleo 5144 aqui na Califórnia, procure-nos, mande-nos uma mensagem e nós iremos matricular você para estudar. Não importa se você está na Europa, você está na costa leste, Estados Unidos, você está no Brasil, você pode matricular e ser aluno do nosso núcleo e aprender a palavra de Deus. E se você não é aluno, não tem problema, pode assistir às aulas à vontade, aprenda. A única coisa é que nós não podemos te dar diploma se você não fizer as provas. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus abençoe. Amém.